Hoje é a quarta-feira da Semana Santa, popularmente conhecida como a Quarta-feira de Trevas. Um dia silencioso e cheio de significados especiais. Mas você sabe o que exatamente aconteceu nesse dia? Se você não sabe, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo enquanto você está assistindo esse vídeo. Mas antes de continuar, se inscreve no canal, deixa o like, que isso vai ajudar esse vídeo a ser espalhado para mais pessoas. Então vamos lá. Depois do domingo de Ramos, da terça-feira que Jesus purifica o templo e da quarta-feira aonde Jesus confronta os líderes religiosos no templo, a quarta-feira da semana da Páscoa, a quarta-feira da Semana Santa, que é conhecida como a Quarta-feira de Trevas, esse dia que carrega grandes simbologias espirituais e grandes ensinamentos também. Ele é chamado de Quarta-feira de Trevas porque foi um dia que aconteceu um dos episódios mais marcantes da história. É o momento em que as trevas começaram a se organizar contra a luz. A Bíblia mostra nos 4 evangelhos que esse dia era um dia em que Jesus estava em Betânia descansando com os seus discípulos, mas sob os bastidores já estava acontecendo algo muito poderoso. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Então os principais sacerdotes e anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, guarde bem esse nome, e deliberaram para prender e matar Jesus. Agora, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 53, relata da seguinte maneira: a partir daquele dia, eles reuniram-se planejando matá-lo. Marcos, capítulo 14, versículo 1, fala: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães asmos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam algum disfarce para prender Jesus e matá-lo. E no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 2, fala da seguinte maneira: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus, pois tinham medo do povo. Então, na Bíblia, a gente consegue ver um dos acontecimentos mais importantes da história, no momento em que se reúnem para atrair e vender ou alguma forma de prender Jesus e interromper o seu ministério. Um dos seus discípulos vai até os sacerdotes e faz uma das perguntas que ecoa até hoje: o que vocês me darão em troca se eu lhes entregar? E eles o ofereceram 30 moedas de prata. Pois é, apenas 30 moedas de prata. Você sabe quanto valeria 30 moedas de prata nos dias de hoje, nos dias atuais? A gente pode fazer uma simulação. Eu vou pedir para o chat GPT nos trazer um valor aproximado de quanto seria 30 moedas de prata nos dias de hoje, para que você saiba qual o valor que Jesus foi vendido. O chat mostra que na época de Jesus Cristo, provavelmente, as moedas de prata tinham entre 4 e 6 gramas. 30 moedas equivale entre 120 a 180 gramas de prata. O preço da prata, atualmente, nos dias de hoje, gira em torno de 6 a 10 reais por grama e resulta em aproximadamente entre 1.000 a 1.500 reais. Outro fato importante é que naquele tempo uma moeda de prata equivale a um dia de trabalho, ou seja, 30 moedas de prata era proporcional a 30 dias de trabalho. Esse valor também era usado para calcular o valor do escravo. Eles vendiam o escravo também por 30 moedas de prata, que equivaleria a 30 dias de trabalho. Com 30 moedas de prata, você conseguiria exercer domínio total sobre a vida de outra pessoa, que foi a maneira como eles tentaram fazer com Jesus, dando apenas 30 moedas de prata para Judas Iscariotes naquele dia. Então, se nós trouxermos para o dia de hoje, Jesus foi vendido por um valor entre 1.000 a 1.500 reais. E eu quero te perguntar, na sua opinião, você acha que a vida de uma pessoa
sendo ela o Salvador ou não, equivale ao preço de R$ 1.500. Por isso esse dia é um dia tão escuro, é um dia de trevas, porque era exatamente isso o que os líderes religiosos estavam planejando contra Jesus Cristo. Esse mesmo preço de um escravo era o preço de uma traição. Esse mesmo preço do escravo foi o preço da traição. Foi o preço que venderam o Salvador. Foi o preço pelo qual o Filho de Deus foi entregue. E ali, naquela quarta-feira, a cruz começa a tomar forma. A quarta-feira de trevas, ela representa um momento espiritual muito poderoso. Ela representa um momento em que as trevas parecem estar vencendo, mas na verdade é que a luz, é que o Salvador, é que o plano da salvação e da redenção sempre esteve no controle. No momento em que Judas Iscariotes achava que estaria tomando a decisão sobre a vida de Jesus, ele só estava sendo uma ferramenta necessária para que o plano da salvação fosse cumprido na minha e na sua vida, para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados através de Jesus Cristo, porque sem sua morte nós não seríamos nada. Sem aquele sacrifício perfeito, nós não seríamos nada. Então, no momento em que as trevas quase parecia ganhar, era o momento em que Deus estava no controle de tudo. E assim é também na minha e na sua vida. No momento em que Deus parece estar em silêncio, é o momento em que ele mais está trabalhando, é o momento em que ele permanece no controle. Os sacerdotes pensavam que estavam fazendo um plano de execução, mas na verdade eles só estavam contribuindo para o plano de redenção de toda a humanidade. Na tradição cristã, esse dia ficou conhecido como a Quarta-feira de Trevas, justamente por representar esse plano de traição contra Jesus Cristo. E em algumas igrejas é celebrado promovendo a oração um pouco mais silenciosa, trazendo a sugestão da autorreflexão, da vigilância, do olhar para si próprio. É um dia de entender que a escuridão começou a agir, mas a cruz já estava no meio do caminho. E a quarta-feira de trevas também fala conosco. E muitas vezes passamos por dias de silêncio, dias em que parece que Deus não está fazendo nada, ou até mesmo que estamos sendo injustiçados, mas a verdade é que tudo está no controle de Deus e nada saiu das suas mãos. A Bíblia fala que uma folha não cai de uma árvore sem que assim ele permita. Então, até o mal ou a injustiça que tentaram fazer com Jesus Cristo, foi uma ferramenta que foi usada para trazer a salvação e a libertação, não só para o povo daquela época, mas para toda a humanidade, inclusive para você que está me assistindo nesse momento. A quarta-feira de cinza nos lembra que antes da cruz houve silêncio, antes da ressurreição houve traição, antes da vitória houve escuridão, mas o plano de Deus nunca falha. Amanhã vem a quinta-feira, o dia da grande ceia, a última ceia e o início do sacrifício. Então, você que assistiu até aqui, continua assistindo essa saga da Semana Santa, porque isso vai te ajudar a aprender mais, a saber mais sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso vai trazer mais conhecimento. E claro, não se esquece de se inscrever e deixar o like, porque vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E amanhã nós continuaremos essa caminhada até a cruz.